Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 e a gente já começa a primeira edição do novo ano, da segunda rodada do boletim direto da redação, com a cerimônia de posse da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza. O presidente Gardel Rolim, do PDT, foi empossado em cerimônia que aconteceu neste domingo, no primeiro dia do ano. Paulo Sérgio Cordeiro acompanhou e traz os detalhes. O vereador Gardel Rolim foi eleito presidente da Câmara Municipal de Fortaleza no dia 1º de dezembro de 2022. Com votos de todos os 43 vereadores e vereadoras da capital. O parlamentar é graduado em fisioterapia e pós-graduado em gestão hospitalar. Já trabalhou no IJF e em várias unidades de saúde e na gestão da saúde em Fortaleza e no estado. Gardel comandará a Câmara Municipal de Fortaleza no biênio 2023-2024. Antes do ato de posse, o novo presidente do Parlamento da capital elegeu algumas prioridades de sua gestão. As ideias que me vêm à mente são muito fortes, no sentido de fortalecermos a escola do parlamento, trazer os grandes debates da cidade para discutir na Câmara Municipal, fazer um link da escola do parlamento com as discussões em plenário e fortalecer cada vez mais a Central da Cidadania, que é um espaço importante da Câmara Municipal que aproxima o Poder Legislativo da população. O vereador Antônio Henrique, do PDT, que foi presidente da Casa nos últimos 4 anos e que prestigiou a solenidade de posse, disse que sua missão está cumprida. Minha palavra hoje é de gratidão. Gratidão a todos aqueles que nos ajudaram a chegar até aqui. E eu procurei fazer, ao longo desses 4 anos como presidente, aquilo que estava no nosso alcance e aquilo que nós entendíamos que era necessário para fazer com que o trabalho dos vereadores desta casa pudesse ser cada vez mais um trabalho eficaz. Antônio Henrique desejou sucesso ao presidente Gardel Rolim. Desejar ao nosso presidente, que hoje tomou posse, vereador Gardel Rolim, muito sucesso para ele, que eles continue fazendo aquilo que nós vínhamos fazendo e melhorando. Líder do governo nos últimos 2 anos aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, o presidente Gardel Rolim destacou que a relação com a Prefeitura de Fortaleza será de harmonia e independência. É unificar, somar, agregar tudo isso e tentar traduzir nesse papel agora, nessa tarefa de presidir a Câmara, com muito diálogo. Essa foi a marca que eu tentei imprimir enquanto líder, dialogando sempre com a oposição, com a situação, com a base, colegas vereadores de diversos pensamentos ideológicos, e é assim que nós, se Deus quiser, vamos conduzir esses dois próximos anos da Câmara Municipal. A nova mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza, que tem como presidente Gardel Rolim, do PDT, tem ainda os vereadores Paulo Martins, primeiro vice-presidente, e Renan Colares, segundo vice-presidente, os dois também do PDT. Cláudia Gomes, do PSDB, na terceira vice-presidência. Bruno Mesquita, do PROS, como primeiro secretário. Fábio Rubens, do PSB, segundo secretário. E Kátia Rodrigues, do Cidadania, terceira secretária. A primeira suplente é Ana Aracapé, do PL. Segundo suplente, Luciano Girão, do Progressistas. E terceira suplente, Estrela Barros, da Rede. Daqui a pouco, ainda nesta edição, vamos conhecer o perfil dos novos parlamentares que integram a mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio 2023-2024. Tem expectativas, no novo ano, mudando de assunto. Você que aproveita esse momento, início de janeiro, marcando esse novo ano que já chegou, para traçar metas, expectativas, bolar projetos. E a repórter Romana Mello preparou uma reportagem explicando para a gente como deve ser esse planejamento e evitar frustrações no final do ano. Acompanhe só. Ano novo, sonhos renovados. A esperança de que tudo melhore faz parte do imaginário humano. E quando um novo ciclo se inicia,
novas metas são traçadas, com outros objetivos. É natural que com o início do novo ano as pessoas se planejem, tracem novas metas, novos objetivos, porque o novo ano que chega tem todo um simbolismo de recomeço, de novas oportunidades, e é importante as pessoas se planejarem, colocarem metas, porque quando eu me organizo, eu me planejo, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. Então todo esse planejamento traz junto esses benefícios para a vida das pessoas. Uma pesquisa realizada pelo IPEC apontou os principais desejos dos brasileiros para o ano de 2023. No topo da lista está ganhar mais dinheiro. Em seguida, tem cuidados com a saúde. E em terceiro lugar, ficou ter mais sucesso nos estudos ou também no trabalho. O ariolino se encaixa nessa última opção. O advogado, por exemplo, pretende ter êxito em todos os seus processos. Quero concluir meus processos, mas é muito difícil a conclusão. A minha pretensão é concluir os meus processos que estão em andamento. Na sua área profissional, não é isso? Isso. E na área pessoal? Na área pessoal está tudo bem, graças a Deus. O levantamento também revelou que 11% da população do país pretende ter uma rotina de sono mais saudável, enquanto 5% pretende colocar os exames em dia. Caso a meta estipulada não seja alcançada, o importante é não se frustrar e tentar recomeçar no ano seguinte. A gente só precisa ficar atento a uma questão e não gerar uma autocobrança caso essas metas, esses objetivos, esses desejos, eles não se realizem durante o ano de 2022, né? A gente se movimenta, a gente se planeja, a gente trabalha para que a gente consiga realizar essas metas e esses desejos, mas caso eles não aconteçam, não tem problema, a gente coloca para 2023. O importante é se planejar, construir nossas metas e nossos objetivos e trabalhar para que eles aconteçam. Apesar das adversidades, o importante é tentar e nunca desistir. O início do ano traz essa sensação de ciclo renovado. O Haroldo pensa assim e não deixa de estipular metas para garantir uma vida melhor para toda a sua família. Todos nós temos que ter metas, pois a vida espera por uma melhora sempre de cada pessoa, né? Então, diante de tudo que ocorre, a gente sabe que eu ainda espero uma resposta, porque na realidade nem tudo está certo. Eu acredito que a gente deve ter sempre metas a serem cumpridas e vencê-las. Então, eu fico sempre na esperança e acredito que vou conseguir, daqui para o final do ano, metas melhores para a minha vida e para a minha família. E as expectativas em 2023 também estão voltadas para um novo comando do governo do Ceará. No domingo pela manhã, o novo governador Eumano de Freitas, do PT, foi empossado. A cerimônia aconteceu na Assembleia Legislativa e, na sequência, no Palácio da Abolição. Carlos Henrique Costa. Declaro aberta a sessão solene, convocada para, em cumprimento ao disposto no artigo 86 da Constituição do Estado, da posse nos cargos de governador e vice-governadora do Estado do Ceará, ao senhor Eumano de Freitas da Costa e à senhora Jade Afonso Romero. A solenidade começou na Assembleia Legislativa do Estado. O governador Eumano de Freitas, a vice-governadora Jade Romero e o senador eleito Camilo Santana foram recepcionados pelos deputados e pelo presidente da casa, o deputado Evandro Leitão, do PDT. Na ocasião, Eumano assinou o termo de posse. Vereadores eleitos deputados e o atual presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim, prestigiaram a sessão. Prestigiar o governador Eumano, que vai assumir a partir de hoje, e desejando a ele boa sorte, desejando que realmente ele possa cumprir com o que foi apresentado durante a campanha e que ele seja a pessoa responsável, vamos dizer assim, a nível estadual, para melhorar, servir o povo do nosso estado. Mais uma vez, a gente espera que Fortaleza seja reconhecida nas grandes cidades possa ter apoio do estado para melhorar a vida do nosso povo. Após ser empossado, Eumano de Freitas seguiu para o Palácio da Abolição. Lá foi recepcionado pela agora ex-governadora Isolda Sela. O Ceará segue em frente. Tem nos guiado nesse esforço de realizar esse potencial do Ceará, o objetivo de que o desenvolvimento tenha um caráter redistributivo, que possa induzir
aquilo que representa o maior desafio para nós aqui no Ceará, para o Nordeste e para o país, que é a melhoria da renda da população e a consequente redução de desigualdade. No discurso de posse, o governador Eumano de Freitas fez questão de homenagear o ex-governador Camilo Santana. Em toda a solenidade, ele prometeu dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Camilo e Isolda nos últimos 8 anos. O Ceará que eu sonho e pelo qual dedicarei todas as minhas forças é um Ceará com mais oportunidades, principalmente para aqueles e aquelas que mais precisam. Este é e sempre será meu foco, meu compromisso, minha missão. Precisamos fazer o nosso Estado crescer, mas um esforço permanente de que esse crescimento venha acompanhado de um processo também permanente de redução das desigualdades. Nossa busca será incessante por justiça social, porque, no fundo, é o que todos nós queremos. Ninguém quer ver ninguém mendigando, ninguém sofrendo, ninguém clamando por um emprego, ninguém chorando de fome. Na sede do Executivo Estadual, o secretariado foi empossado. Alguns permaneceram no cargo entre uma gestão e outra. Já para os demais, era uma nova experiência. Primeiro, eu quero parabenizar o governador por ter criado uma Secretaria de Direitos Humanos. Segundo, dizer que ele realmente é um governador, pelo discurso dele, vocês viram, extremamente humanista. E o Brasil precisa disso. Precisa que a gente cuide das pessoas. E me emociona até agora é porque durante as horas que eu conversei com o governador nesse convite, ele falou o que ele repetiu na posse hoje. A importância da gente olhar para a nossa juventude pobre, de periferia, que está cheia de talento e que não tem oportunidade como deveria ter. O que a gente quer é levar a saúde mais perto do cidadão. Isso implica levar a saúde de alta complexidade para os maiores interiores do estado do Ceará. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta saiba os desvios da Avenida Dioguinho para obras de drenagem ali na região do Caça e Pesca, pertinho da Praia do Futuro. Até já! Já parou para pensar para onde vai o seu lixo depois que você descarta? Somos o Reciclo, um sistema que facilita a reciclagem para que você possa fazer a sua parte de forma gratuita e sem sair de casa. Basta acessar o nosso site, fazer o agendamento e esperar que o nosso time recolha os seus recicláveis na sua porta. Todos os resíduos serão enviados para associações de reciclagem, gerando renda e aumentando o ciclo de vida dos nossos produtos. Aqui, o seu clique faz de Fortaleza uma cidade mais limpa. Participe! O Direto da Redação, segunda edição, já está de volta e vamos conhecer agora o perfil dos novos parlamentares que integram a mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza. A mesa diretora é responsável por dirigir as câmaras municipais nos aspectos legislativos, ou seja, nos assuntos relacionados à elaboração das leis. Ela é formada por vereadores que são eleitos para mandatos de 2 anos. Na Câmara Municipal de Fortaleza, a mesa é composta por presidente, primeiro e segundo e terceiro vice-presidentes, além de primeiro, segundo e terceiro secretários, e também de 3 suplentes. É função da mesa garantir a regularidade dos trabalhos legislativos. Cabe ao presidente da Câmara dirigir esses trabalhos, fiscalizar sua ordem e dirigir a comissão executiva. Também é responsável por comandar as sessões plenárias, manter a ordem, interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Os vice-presidentes do Legislativo têm a função de substituir o presidente em suas ausências. O secretário da mesa substitui os vice-presidentes em suas ausências, auxilia o presidente no trabalho de sessão, no controle da presença dos vereadores, na inscrição para debates e na leitura de projetos. E agora a gente traz prestação de serviço. Tem novidade lá no Mucuripe, tá? O Centro de Referências sobre Drogas mudou de endereço, está bem mais amplo para acolher a população. Romana Melo.
A nova sede fica localizada na Avenida Abolição 3893, no bairro Mucuripe. Com a nova estrutura, os serviços serão ampliados, garantindo acolhimento e orientações a pessoas em situação de rua e com problemas ao uso de álcool e outras drogas. Nós fazemos atendimento às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e que fazem uso de álcool e outras drogas e necessitam desse tratamento, desse encaminhamento. Aqui nós fazemos articulação com a rede, nós encaminhamos para os serviços para que o usuário possa fazer esse tratamento e o acompanhamento. Além do espaço físico, o Centro de Referência possui uma estação móvel de atendimento que percorre pontos específicos da cidade. Em novembro do ano passado, por exemplo, 232 pessoas foram assistidas. Você pode vir através de um encaminhamento do CAPS, de uma UBS ou de algum outro serviço, mas nós funcionamos de portas abertas, ou seja, o usuário chega e ele tem um atendimento. De segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde, nós temos uma equipe multiprofissional que vai estar aguardando para fazer esse atendimento. Tem psicólogo, assistente social, enfermeiro, toda a equipe preparada para dar esse suporte ao usuário. Na sede são realizadas em média 50 atendimentos por mês, além de grupos de orientações com cerca de 85 participantes. Todo o serviço é gratuito. A gente também recebe muitos familiares, porque a gente também acompanha os familiares entendendo que o usuário, que aquele uso afeta não só o usuário, mas também toda a família, todo o grupo familiar que está ali envolvido. Então a gente também dá esse suporte para a família. Em algumas situações a família vem primeiro, a gente atende a família, dá algumas orientações, traça algumas estratégias com essa família para que ela traga o usuário aqui em seguida e aí a gente faça o encaminhamento e fique acompanhando. E a partir desta segunda-feira, a Avenida Dioguinho, no Cassipesca, recebeu alguns desvios por parte da Autarquia Municipal de Trânsito, AMC. A ideia é colocar em prática obras de drenagem para facilitar o escoamento, principalmente da água da chuva. Gustavo é mecânico e morador do Cassipesca desde que nasceu. Segundo ele, sempre que chove, tudo alaga. É uma área que sofre bastante, porque a gente sofre muito com alagamento, tanto naquela parte como lá para dentro nas áreas mais baixas. E espero que a obra seja breve e termine antes da chuva, né, que comece. Por conta das intervenções da Prefeitura de Fortaleza, a Avenida Dioguinho, na região do Cassipesca, terá fluxo controlado nos próximos dias. Uma obra de drenagem encabeçada pela Secretaria de Infraestrutura do município pretende resolver a situação dos alagamentos na comunidade. São mais de 6 mil pessoas que há décadas esperam por uma obra que melhore as condições de drenagem aqui na área. As ruas da comunidade são ruas de terra, sem saneamento, sem drenagem, e todo ano, devido à ocupação desordenada como foi feita, a gente tem acúmulo de água em certos pontos e que impede praticamente a circulação de pessoas e veículos. Inicialmente, esse bloqueio parcial na Avenida Dioguinho deve durar 45 dias. A ideia da Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza é resolver de forma imediata o problema da drenagem na comunidade do Cassipesca. E essa via deverá ser um ponto importante nessa intervenção. Já conseguiu contratar uma empresa e as obras já se iniciaram. Nós estamos agora numa fase em que as obras elas têm que ser feitas fora da comunidade. E tem uma interferência aqui com a Avenida Dioguinho que liga a Praia do Futuro à região da Sabiaguaba. Uma via muito importante para as pessoas que se deslocam para as praias do litoral leste, para Sabiaguaba também, e que passam por aqui todos os dias. Essa intervenção é necessária para que a gente faça a obra de deságue da drenagem, que é o último trecho da parte de drenagem. Com isso, a Autarquia Municipal de Trânsito deve permanecer no local até o fim das intervenções. A via será monitorada e os condutores orientados. Não haverá nenhum desvio de tráfego, porém o fluxo circulará pelo sentido oposto, ou seja, será implantado um contrafluxo no local com apoio de operadores de tráfego da AMC e do Via Livre. E aos 82 anos, na semana passada, nos deixou Edson Arantes do Nascimento após lutar contra complicações de um câncer de cólon, aproximadamente um mês em internação hospitalar, mas infelizmente não resistiu. Pelé é o nome dele, o rei do futebol, com mais de 1.200 gols registrados e grandes feitos Brasil afora. O corpo está sendo velado, recebendo as homenagens na Vila Belmiro, Clube dos Santos, lá no litoral de São Paulo. E para falar sobre essa trajetória brilhante do rei do futebol, Pelé,
a gente recebe o jornalista Renato Abreu, aqui no Direto da Redação, segunda edição. Boa noite, Renato, bem-vindo. Boa noite, Miguel. Um prazer estar aqui com você, com os nossos milhares de telespectadores. Agora, Renato, conta pra gente, né, você como jornalista, como foi acompanhar grandes feitos do rei do futebol, não somente no Ceará, mas ter memórias, né, de momentos importantes na vida dele, Brasil afora. Verdade. Eu trabalhei durante muito tempo com o futebol, né? E o Pelé sempre foi um símbolo do melhor, né? Aliás, o Pelé tornou-se um adjetivo. Quando você quer dizer o Miguel é o melhor jornalista, é o Pelé, né, da entrevista aqui, o fulano e tal é o Pelé do surf, é o Pelé da música, não é? Na música até, tem o Pelé, tem o Sinatra também se coloca muito assim, o Julio Iglesias é o Sinatra latino, o Aznavour é o Sinatra francês, mas o Pelé, ele deu grandiosidade a um esporte que aqui do Brasil ficou popular, nasceu na Inglaterra, não é? Foi trazido aqui pelo Charles Miller, mas era um esporte marginal, até então restrito, não é, a comunidades mais pobres, a elite não se envolvia no futebol, e o Pelé deu ao futebol o requinte de majestade, pela excelência. O Pelé é único, o Pelé é inigualável, não existe e não vai mais existir um jogador com a qualidade, com a perfeição do Pelé. O Pelé conseguiu, se é que o humano pode ser perfeito, ele conseguiu quase a perfeição, porque a perfeição é Deus, mas Pelé está no panteão de um Mozart, no panteão de um Beethoven, desses gigantes da história da humanidade. Boa comparação. Agora, quanto a você, né, como jornalista, acompanhou momentos do Pelé aqui no nosso estado, né? Que momentos foram esses? Onde ele jogou? Que camisas ele chegou a vestir aqui? E contra o time do Ceará, quais foram os resultados de Santos versus Ceará nas partidas aqui no Ceará? O Pelé aqui, ainda não existiu o Castelão, né? O Castelão é inaugurado em novembro de 1973. O Pelé só jogou pelo Santos e oficialmente aqui o Santos só jogou com o Ceará Esporte. E tem um tabu, não é? O Pelé nunca ganhou do Ceará, né? O Santos do Pelé com o Pelé nunca levou vantagem contra o Ceará. Foram 3 jogos e o Pelé não conseguiu ganhar. Tem até um fato muito pitoresco que é narrado num desses encontros, o PV lotado, não é? A torcida pegando no pé do Pelé, porque o Pelé tinha muito isso. Depois ele calava a torcida com a excelência do seu futebol. E ele leva um drible do Arthur, o Arthurzão, Arthur Ribeiro do Carmo, que depois jogaria no Botafogo. O Arthur era um craque também, na recepção. E o Arthur recebe a bola e dá um drible no Pelé. Ele dá um drible no Pelé e o Pelé fica desconcertado. E o Arthur sai, como assim, gozando o Pelé. E a massa adorou, né? O jogador do Ceará deu um drible no Pelé. Muito bem. O jogo segue. O Pelé recebe uma bola, um lançamento em profundidade, o Arthur vai da cobertura, o Pelé dá um drible no Arthur, que o Arthur se enrosca todo e, segundo os comentários da época, passou 2 semanas para achar o caminho de casa. Quer dizer, o Pelé deu a resposta em campo, porque o Pelé era assim. Algo muito parecido, em 71 no Rio, no jogo contra o Fluminense, o Tele jogava pelo Fluminense, o Tele Santana, que foi técnico da seleção, o Pelé era vaiado por 120 mil pessoas no Maracanã. Quando ele pegava na bola, vai a comia. O Pelé pegava na bola, vai a comia. Por despeito, né, das torcidas, porque o Pelé já era gigante, né, nessa época. Em 71 ele já tinha ganho o tricampeonato do mundo de futebol no México. E o Pelé pega uma bola e dribla 6 jogadores do Fluminense, 6, e faz um gol. O que leva o jornalista Joel Mibete a mandar confeccionar uma placa e colocar do Maracanã com os dizeres: aqui, deste dia de 1971, Pelé faz o gol mais bonito da história do estádio do Maracanã. E manda afixar a placa. E daí surgiu a expressão, o gol de placa. Então o Pelé, como diria o Nelson Rodrigues, eu acho que ele já existia antes do futebol, né? O Nelson Rodrigues costumava dizer isso. O Pelé era isso, ele criou o gol de placa, o Pelé criou, como virou essa coisa de marca, né, de adjetivação, o Pelé, quem é o melhor? O Pelé. O Roberto Carlos é o Pelé da música, enfim, a nossa fadinha, né, é o Pelé do skate. Então, o Pelé é isso, é grandioso, um homem que parou guerras, um homem que levou o futebol para uma nação que nunca gostou de futebol, os Estados Unidos. Os
Estados Unidos detestam o soccer, eles chamam lá o soccer, eles gostam do Super Bowl, que é aquela bola oval, eles gostam do beisebol, eles gostam do boxe, eles gostam de corridas, né, da NASCAR, das 500 milhas de Indianápolis, mas os americanos não gostam de futebol. E o Pelé conseguiu ser o embaixador do futebol nos Estados Unidos, a ponto de ele impressionar toda uma nação que enchia os estádios que nem existiam lá, eles adaptavam os estádios para o Cosmos jogar e para o Pelé dar show, né? E foi recepcionado na Casa Branca por vários presidentes americanos. Então, o Pelé ele é maior do que qualquer um outro no esporte, né? Miguel tem uma história do Pelé interessante. Conta aí pra Costumava-se dizer que existiam 3 personalidades do mundo que não precisavam mostrar passaporte em qualquer aeroporto do mundo. 3 personalidades não precisavam mostrar passaporte. O Papa, porque quem vai pedir o passaporte do Papa? O Papa é tudo de branco, com aquela túnica, etc. O Papa não vai mostrar passaporte. O presidente dos Estados Unidos, por razões óbvias, né, o homem mais poderoso do mundo, e o Pelé. Então, o Pelé, ele tinha uma nacionalidade mundial. O Pelé enalteceu o futebol e enalteceu o Brasil. Ele virou um símbolo do Brasil. O Brasil é o que? É o país do samba, do carnaval e do Pelé. Então, dizer o quê desse gênio da bola? Ver o Pelé jogar, um privilégio, incomparável, perfeito, equilíbrio nas 2 pernas, impulsão, cabeçada perfeita, dribles desconcertantes. O Pelé ficou famoso até pelos gols que ele não fez, né? Aqueles 2 gols da Copa de 70, do drible da vaca no Mazzukiewicz, goleiro do Uruguai, e naquele que ele dá um chute no meio do campo, o goleiro adiantado, e a bola caprichosamente não entrou, né? Quer dizer, porque o Pelé, como disse Tostão, como disse já o Rivelino, que jogaram com ele na Copa de 70, ele foi um craque, e essa colocação, a acepção da palavra do craque começou com o Pelé. O que é o craque? É o jogador que antes da bola chegar nele, ele já sabe o que é que ele vai fazer. Ele antevê a jogada. O Pelé foi o primeiro jogador a fazer isso. Então não é algo inédito, né? Já tinha naquela época, o Pelé já fazia nome. Quem é o jogador mais imitado é o Pelé. Quer dizer, os grandes jogadores imitam, não diria que imitam, homenageiam o Pelé. Você pode pegar imagens de dribles do Pelé que são imitados pelo Cruyff, pelo Ronaldinho, pelo Mbappé, que são os caras. Quer dizer, por quê? Não é que eles estão imitando o Pelé. E alguém já disse até que imitar o que é bom não é problema nenhum. Uma inspiração, né? Inspiração. Perfeito. É uma homenagem ao Pelé. Porque o Pelé é inigualável. Agora, Renata, a gente sabe que o Pelé, né, jogando pelo Santos, nunca ganhou do Ceará, que Nunca você falou ganhou do agora há Ceará. pouco. Nunca ganhou do Mas Ceará. além do presidente Vargas, ele jogou também no interior do estado, né? Que estádio foi esse? Foi Qual lá foi a no Cariri. camisa do clube cearense que ele vestiu? Foi lá no Cariri, não é? O estádio o Romeirão. O lá Romeirão no que foi Cariri. reformado agora recente. Hoje está bonita a reforma, o antigo Romeirão. Eu me lembro que eu conversei sobre isso com o Wilton Bezerra, que era repórter lá da rádio do Crato, uma rádio famosa, e fez uma entrevista com o Pelé e citou isso até num livro que ele lançou recentemente. A presença do Pelé era uma festa, porque o Pelé virou um símbolo maior do que o próprio futebol, né? Então, ele jogou para a camisa do Icasa, né? Botou a camisa do Icasa lá. E o Pelé é isso, ele virou tão grande, maior do que o Edson. Eu acho que o Pelé acordava e dizia para o Edson, cara, hoje tu vai ter que ficar em casa porque vai sair o Pelé. O Pelé é maior do que tudo, é maior do que todos, né? O presidente da FIFA está no Brasil para homenagear o Pelé, sugeriu inclusive que os estádios do mundo possam ter o nome do Pelé para lembrar às novas gerações que existiu um jogador com a genialidade, com a grandiosidade do Pelé. Agora, a estrutura daquele momento também não era tão propícia, né, para grandes feitos do Pelé. Se com a estrutura, gramado, peso de bola, chuteiras de não tão boa qualidade como a gente tem hoje, né, e Pelé já fazia esse espetáculo, imagina hoje, seria diferente? Eu diria que o Pelé hoje seria melhor, porque ele teria a melhor bola, ele teria o gramado que é o verdadeiro tapete, ele teria hoje a proteção da arbitragem contra o antifutebol, que não tinha muito naquela época. O cartão amarelo, ele surge na Copa de 70, não existia cartão amarelo, né? E os jogadores, como o Pelé, eram caçados em campo, como hoje. Mas hoje tem o VAR,
Hoje tem a expulsão, tem o rigor da arbitragem para punir o antijogo. O Pelé jogava com bolas que quando chovia a bola encharcava, ela ficava pesada. Gramados que eram verdadeiros chiqueiros. Isso nunca foi empecilho para o Pelé jogar. Você vê a imagem do Pelé correndo com as duas pernas, ele levava a bola com as duas pernas, ele tinha um equilíbrio que nenhum jogador consegue ter. Você corre com as duas pernas sendo marcado pelos jogadores, os caras querem te derrubar e não conseguem te derrubar, e tu leva a bola até o gol. Não é para todo mundo, ali não é para ninguém, só é para o Pelé. Então você disse uma coisa muito boa, a pergunta mas o Pelé hoje não jogaria a bola que jogava. Jogaria mais. Com esses gramados que temos hoje, acabamos de ver uma Copa do Mundo, gramados, tapetes. Isso para o Pelé seria uma dádiva que ele não teve e mesmo assim mostrou sua genialidade. Né? Agora, Renato, algumas crônicas, né, definem essa intimidade da bola. Né? Pelé recebia uma bola de cabeça, ela desfilava sobre o corpo dele, ia parar no pé e era gol na certa. É correto a gente afirmar isso? É correto porque diz o poeta que a bola, quando o Pelé batava a bola do peito, a bola agradecia, obrigado meu rei. Porque às vezes ela era muito maltratada pelos pernas de pau e quando chegava no Pelé ele dava um tratamento de majestade. Quer dizer, cabeceava, botava no peito e ia parar no pé. Era uma simbiose perfeita, o Pelé e a bola. Quem nasceu primeiro? A bola ou o Pelé? Uma simbiose perfeita, tem aquela história do ovo, da galinha. Quem nasceu primeiro? O Pelé, você disse uma coisa genial, a Copa de 70, que foi a Copa do Pelé mais documentada do ponto de vista de vídeo, não é? A de 58 foi uma Copa do rádio, mas tem imagens, mas a de 70 teve a transmissão ao vivo para o Brasil. E você nota a qualidade do toque refinado do Pelé, da antivisão do jogo, da cabeçada, aquele gol da Itália, que ele sobe quase metade do corpo dele acima do zagueiro italiano e faz o gol de cabeça. Com o olho aberto. Com o olho aberto, olhando para o gol. O Pelé não cabeçava. A cabeçada no gol da Inglaterra, que foi a defesa mais difícil da história de todos os tempos do Gordon Banks, o Brasil ganhou um jogo duro 1-0, e o Pelé fez uma cabeçada para o chão, que até hoje você vê o lance e você não compreende como aquela bola não entrou. E o Gordon Banks salvou e entrou para a história como a defesa mais difícil de todos os tempos da história do futebol. Então, tudo tem um Pelé participando. Até quando não tem gol. Até quando não tem gol. Quando ele perde o gol, o Pelé perdeu o gol. Ficou um lance incrível que depois foi imitado e o jogador até fez o gol. Aquele drible da vaca que ele dá no Mazzukiewicz, né? A bola merecia ter entrado, mas eu acho que os deuses do futebol disseram assim, não, mas você vai se lembrar também por esse gol que você não fez. Não fez, né? Agora, quanto às Copas do Mundo, né? Pelé garantiu a alegria do povo brasileiro durante 3 mundiais, né? 3 mundiais. 2 seguidos. O Pelé estreia na Copa com 17 anos, em 1958, o jogo contra País de Gales, em que ele faz aquele famoso gol que ele dá um lençol no zagueiro. Ele tinha 17 anos. Em 62, ele sofre uma contusão muito séria, não consegue jogar a parte final da Copa, mas aí nós tínhamos Garrincha, né, que comandou o Screte brasileiro. E um detalhe, com Garrincha e Pelé em campo, o Brasil nunca perdeu. Tem outra dupla muito famosa também, era Romário e Bebeto. Com Romário e Bebeto em campo jogando, o Brasil nunca perdeu. Com Garrincha e Pelé, o Brasil nunca perdeu um jogo. No máximo empatava, nunca perdia. Então, 58 e 62, uma Copa seguida, que de lá para cá não tivemos mais, a França tentou agora, mas não conseguiu, né? A outra Copa seguida foi da Itália, 34, 38. Só tem essas duas seleções que ganharam 2 Copas seguidas. Para ver como é difícil você ganhar 2 Copas em sequência. Grande feito, né? E o Pelé ganhou a de 58, a de 62 ele contribuiu, o Garrincha ajudou, e a de 70 foi a Copa da coroação do reinado dele, lá naquele estádio de Guadalajara, no México, com aquela seleção mágica, né? Que é a seleção considerada até hoje a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Então é isso, tricampeão do mundo, bicampeão pelo Santos, né, jogando, tem um jogo num desses bicampeonatos contra o Boca Juniors, lá, que é um antijogo total. Aquela época não tinha segurança nenhuma, a torcida da Argentina quase que invade o campo. O Pelé é caçado de uma forma absurda, o juiz não marca falta, é um negócio indecoroso. Você assistiu o jogo, você diz, como é que isso aconteceu? E mesmo assim ele ganhou um jogo e levou o Santos ao bicampeonato mundial. Então, marcas inigualáveis. O Pelé foi recordista de títulos do Campeonato Paulista, 3 anos seguidos o melhor artilheiro, o craque do jogo. E o Pelé dava assistências também, usam muito esse termo hoje, assistência. Além de fazer gols belíssimos, a individualidade insuperável, ele também tocava, ele organizava. Aquela bola que ele dá para o Carlos Alberto,
Ele nem olha, né? Ele recebe a bola assim, enrola e o Carlos Alberto vem e bate. 4-1 Brasil no final da Copa de 70. Agora, Renato, a gente sabe que é muito difícil, né, encontrar vários lances, né, do Pelé. Já tentaram até fazer uma retratação em computador, mas não deu, né? O Pelé, tem um documentário muito bom, Pelé Eterno, do Aníbal Massaíni Neto. Esse, para mim, é o compêndio maravilhoso do Pelé. Ele conseguiu resgatar muita coisa, se perdeu. Tem um gol dele na Rua Bariri, estádio do Juventus. Esse gol não tem mais o registro de vídeo, né? Existe o registro de rádio, e com base no registro do rádio, com base no que foi escrito nos jornais da época, ele foi recriado em computador. É um lance incrível. O Pelé, ele dá 3 banhos de cuia, ele pega a bola, o cara lança, a bola bate no peito dele, o primeiro zagueiro vem, ele dá um toque, um banho de cuia, sem deixar a bola tocar no chão, ele dá outro banho de cuia no segundo zagueiro, vem um terceiro, ele dá outro banho de cuia e toca na saída do goleiro. Um gol genial. E esse gol foi recriado pelo computador, porque não tinha imagem no documentário, aparece. Inclusive, eles queriam até usar efeitos especiais da indústria do George Lucas, lá de Guerra nas Estrelas, mas saía muito caro e não deu para viabilizar. Mas dá para a gente ver a beleza desse gol. O Ronaldinho Gaúcho tentou fazer um parecido, mas ele só dá 2, ele não dá 3. Faltou o terceiro. Faltou o terceiro banho de cuia. Só Pelé, né? Mas o Ronaldinho, que também era muito habilidoso, ele tentou, inspirou-se no rei, né? Mas igual do Pelé, ninguém fez. Agora, quanto à rixa, né, com o Diego Maradona, falamos da Argentina agora há pouco, né? Antes de partir, teve aquele acordo de paz, né? Os dois abraçavam-se, trocavam-se palavras boas na internet. E aí, o que é que a gente pode falar dessa relação do argentino com o brasileiro? O Pelé é maior do que o Maradona. Ponto final. Com todo respeito aos... Não, ponto final. Além do ponto de vista das conquistas e da carreira como atleta, o Messi bateu o Maradona, inclusive em números. Claro que no ideário argentino, o Maradona é um semideus, até porque teve os problemas extra-campo dele, e isso ajuda também a cultuar o mito. O Maradona se fosse no mito argentino. Agora, não dá para comparar com o Pelé. Não dá. Pelé é Pelé. Não tem outro. Como disse o Cruyff, como disse o Zico, o Pelé é inigualável. O Pelé está num panteão do nota 10, onde está lá o Bozo, onde está. Os outros é 99, 97, 98. Quem chega mais perto chega a 99,9, mas não chega a 10. O Pelé é o único nota 10 do futebol em todos os tempos. Não tem discussão. Pelé é Pelé. Nem Maradona, nem Messi, nem Zico, ninguém. Além do Zico, nunca reivindicou isso. Só os argentinos que têm essa rixa, dizendo que o Maradona é melhor do que o Pelé. Não é, nunca foi. Papo furado. Papo furado, nunca foi. Maradona é um bom jogador, até um craque, mas Pelé é inigualável. Agora, Renato, a gente já está seguindo para a reta final, né? Queria que você falasse para a gente sobre essa homenagem da FIFA, né? Na verdade, um reconhecimento de colocar o nome do Rei Pelé nos estádios para que essa meninada, né, de 20, 15 anos possam conhecer também a história, né, do Rei Pelé. Por que ele é o rei do futebol? Muita gente não sabe ainda. Exato. O Pelé, além de ser, ele foi coroado rei de futebol aqui no Brasil, mas ele ganhou um título que é importantíssimo porque foi uma votação de centenas de jornalistas no mundo todo, né, chancelado pela FIFA, pela France Football. Ele foi escolhido o atleta do século XX, ou seja, ele transcendeu ao futebol, ele concorreu com Jesse Owens, ele concorreu com Muhammad Ali, o grande boxer, né, o Cassius Clay, que muda de nome quando se converte à religião muçulmana. Então, o Pelé, ele transcendeu ao futebol. O Pelé, ele elevou-se à condição de atleta do século. Quer dizer, ele não é só o melhor jogador de todos os tempos, ele foi o atleta do século XX, ponto. Não dá para discutir, ele está num patamar onde ninguém chegou. Uma dádiva que Deus deu a ele, né? E a história do Pelé é uma história de superação. Quando ele chega lá em São Paulo, chega pobre, menino pobre, vai para o Santos treinar e chega lá cheio de cobra criada e aquele meninozinho meio raquítico, magrinho, vai mostrando a bola e ganhando respeito. O Pepe já disse isso, né? Tantos grandes... aquela zaga famosa do Santos, né? Quer dizer, todos receberam o Pelé. Mas quem é esse atrevido aqui? De repente, não, o cara é bom. E o Pelé ganhou a sua majestade em campo, com a bola, mostrando que atuando, né? Atuando. O Pelé nunca desmoralizou um adversário.
serve de aprendizado para essa turma de hoje. Essa safra nova. É porque gosta de fazer gol, de internet, menosprezar. dancinha, O Pelé nunca menosprezou um adversário. O Pelé jogava com alegria de jogar porque fazia parte dele. Ele driblava, mas ele não insistia num drible para desmoralizar. Ele driblava e objetivamente ia para o gol. Ele driblava, saiu o goleiro, ele tocava no gol. Por isso que o gol saía. E corria para comemorar, com aquele gesto dele, né, do punho cerrado para cima. O Pelé nunca desmoralizou nenhum adversário. Nenhum adversário. E era ovacionado porque fazia coisas geniais. O Maracanã todinho vaiando ele pega a bola e faz o gol de placa no Fluminense e o Maracanã para e começa a aplaudir. Contra o Flamengo tem um episódio interessante, também nessa época. O Flamengo, tipo, maior torcida do Rio, sempre foi aquele negócio. E a torcida pegando no pé do Pelé. O técnico botou 2 zagueiros para marcar o Pelé. Onde o Pelé ia, tinha 2 atrás do Pelé. Olha, eu não quero que você deixe ele pegar na bola. Olha, é impossível você impedir. O resultado é que o Santos dá uma goleada no Flamengo e tem um gol do Pelé que está registrado no documentário. Ele pega a bola na cabeça da área e sai levando. Salvo engano, ele passa por 8 do time do Flamengo. E o goleiro sai, ele toca no canto. A torcida do Flamengo, de pé, aplaude o Pelé. Toda a torcida do Flamengo fica de pé aplaudindo o Pelé. Pela majestade do jogo. Isso, ele não estava desmoralizando ninguém, ele estava jogando bola. Depois ele corria para comemorar com os seus. Por isso o título simplesmente isso. De rei do futebol. O rei do futebol. Agora, Renato, para a gente encerrar, deixa uma mensagem aí, né, do legado, né, do rei Pelé. Você já acompanhou alguns lances dele aqui no nosso estado. Olha, o legado do Pelé é maravilhoso, que sirva de mais, né, digamos assim, inspiração para os novos jogadores, que não desmoralizem os adversários, joguem o seu futebol, mas respeitem o adversário. Esse é um grande legado que o Pelé deixou, de ser de grupo. O Pelé era o melhor, mas ele nunca foi arrogante, porque ele era o Pelé. Muito pelo contrário. A seleção de 70 era um conjunto em que ele era a grande estrela, mas ele jogava com o conjunto. Ele dava a bola para o Tostão, ele dava a bola para o Gerson. Quer dizer, foi um todo daquela seleção que nos ganhou aquela Copa maravilhosa de 1960. Então, o grande legado do Pelé é esse exemplo de ser atleta, focado e fazer da sua genialidade uma arte para divertir. Ver o Pelé jogar era pura diversão. Ele entrava em campo para jogar futebol e para divertir e fazer. E eu acho até que a FIFA poderia, essa ideia muito boa do presidente da FIFA que ele anunciou, dar nomes de estádios ao Pelé em todo o mundo, seria bom, inclusive, que nesses estádios a FIFA pudesse bancar pequenos museus, né, do Pelé, mostrando imagens dos gols do Pelé para essa turma nova aí. Mas isso é possível, porque quem assiste os gols do Pelé diz, mas esse cara, ele não é daqui, ele é um ET, ele veio do espaço. Porque o que o Pelé fazia com a bola, não dá para explicar simplesmente com palavras, é coisa de gênio, é coisa de gênio. Perfeito. Renato, muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes aqui no Direto da Redação. Pode me convidar que eu estarei aqui, Miguel. Um abraço, foi muito bom saudar, né, e falar dessa paixão nossa do futebol e do Pelé. E o Pelé é nosso. O brasileiro precisa abraçar esse gênio da bola, o nosso Pelé. Perfeito. Eterna saudade do Pelé e um legado imorredouro que fica. Pelé é nosso, é brasileiro, né? E o Direto da Redação vai ficando por aqui. A você, obrigado pela companhia. Amanhã a gente está de volta a partir das 6 da tarde ou 6 da noite, como você preferir, aqui na programação da TV Câmara Fortaleza. Até amanhã. Tchau, tchau.